Graças a Pai, meus irmãos, bom dia a todos. Como é bom estarmos aqui adorando ao Senhor nosso Deus, nos louvores, nas orações. E como é bom estarmos adorando o Senhor nosso Deus através da exposição da sua poderosa palavra, que é luz para os nossos pés e direciona os nossos caminhos. Meus irmãos, por favor, abram suas Bíblias mais uma vez na primeira carta de Paulo a Timóteo, carta de 1 Timóteo. Nós leremos os versos 1 ao 7. Meus irmãos, mas antes de nós irmos para a leitura, perguntar aos membros mais antigos da igreja, até os mais novos também, é fácil da gente descrever, responder essa pergunta. Se eu perguntasse a você como é o culto da nossa igreja, você saberia responder? Quais são os passos do culto da nossa igreja? Quando nós entramos por aquela porta, quando iniciamos o culto, como se dá o desenrolar desse culto? Acredito que 100% de nós que aqui estamos sabemos descrever como é o culto da nossa igreja. Nós fazemos uma oração, cantamos salmos e hinos, fazemos mais uma oração, leitura da palavra, louvores, momento da palavra e o culto assim continua. Nós temos um culto que ele segue uma linha, que ele segue uma regra, que ele é um culto organizado. E isso engrandece o nome do Senhor. Nós sabemos que nós não desencaminharemos o nosso culto, porque o foco aqui é adorar a Deus. O foco aqui é engrandecer o nome de Deus. Não adorar corações humanos, não exaltar corações humanos, é exaltar aquele que é digno de toda exaltação, de toda glória e de toda honra, que é o Senhor nosso Deus. Por que eu estou falando isso, meus irmãos? Porque a exposição de hoje vai girar em torno disso, girar em torno de como nós devemos organizar o nosso culto e o que um culto organizado, o que uma igreja organizada deve causar aos nossos corações. O que uma igreja organizada, não pelo templo, não pela organização administrativa, mas por estar sustentada, firmada na palavra do Senhor, faz aos nossos corações, direcionam as nossas vidas. Essa é a ideia, esse é o foco de nós batalharmos pelo que realmente importa, a nossa fé, de uma forma ordeira e que glorifica ao nome do Senhor. 1 Timóteo, capítulo 1, dos versos 1 ao verso 7. Diz assim, minha tradução diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. A Timóteo, verdadeiro filho na fé, que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso para admoestar certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fins. Essas coisas mais promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. O objetivo desta admoestação é o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Algumas pessoas se desviaram destas coisas e se perderam em discussões inúteis, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, porém, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais falam com tanta ousadia. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus e Pai, louvamos o Teu nome, Senhor. Nós cremos no Teu Santo Espírito. Cremos que o Teu Santo Espírito pode continuar falando conosco através da Tua palavra, Senhor. Cremos no sacrifício do Teu Filho Jesus, que nos trouxe vida e vida em abundância. Cremos, Senhor, no Teu glorioso nome. Cremos, Senhor, no Teu glorioso poder. Pedimos que o Senhor fale conosco, Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, essa carta, essa passagem que nós lemos, ela está inserida no que nós conhecemos como epístolas pastorais. Primeira carta a Timóteo, segunda carta a Timóteo e a carta a Tito. São as cartas conhecidas como epístolas pastorais. Por que elas são conhecidas assim? Porque Paulo escreve essa epístola a alguns pastores, jovens pastores que estão cuidando da igreja. O intuito de Paulo é organizar a igreja, é direcionar a igreja. Então ele vai, nessas epístolas pastorais, ditar como são as regras para a liderança da igreja, ditar como são as regras para o culto da igreja, ditar
como são as regras da organização da igreja. Por conta disso, elas são conhecidas como epístolas pastorais. O intuito de Paulo a escrever esta carta de 1 Timóteo é direcionar aquele jovem pastor que ele está treinando para organizar a igreja do Senhor. Timóteo é pastor, mas ele não é pastor como nós conhecemos. Nós poderíamos chamar ele de delegado apostólico. O que é um delegado apostólico? É alguém que Paulo separa para colocar em uma igreja e organizar problemas específicos daquela igreja. Não é aquele pastor que passa anos e anos na igreja, cuidando da igreja, exortando a igreja, aconselhando a igreja. Não. Ele é um delegado apostólico do apóstolo Paulo. Paulo estava preocupado, meus irmãos, com o que iria acontecer com a igreja. Paulo olha para ele mesmo, olha para os apóstolos e percebe que todos estão ficando velhos. Está chegado o momento que eles deixarão de existir, que eles vão morrer. E Paulo olha para a vida dele e percebe que o cerco em torno dele está se fechando. Roma está começando a pressionar o apóstolo. Roma está começando a prender o apóstolo. E ele entende, daqui a pouco é provável que eu seja morto. Como vai ficar a igreja depois que nós fomos? Quem vai organizar, direcionar a igreja? Ele começa a treinar esses pastores porque ele entende, se não tiver alguém aqui treinado para organizar a igreja, ela vai se perder. Então nós precisamos organizar uma igreja. Paulo faz isso porque ele sabe, meu irmão, que uma igreja organizada e com uma boa doutrina é essencial para a vida de um cristão. É essencial para a vida de um cristão. Uma igreja desorganizada, que não prega a palavra, que não está fundamentada nas escrituras, ela tem o poder de destruir a vida de um crente, de afastar um crente, um salvo, dos caminhos do Senhor. Então Paulo, entendendo isso, ele se preocupa em organizar, em treinar homens para organizar a igreja, porque ele sabe a necessidade que nós temos de estarmos em igrejas organizadas, tanto administrativamente como doutrinariamente. Ele sabe dessa importância, da importância que é estarmos em igreja assim. Uma igreja organizada, administrativa, doutrinariamente, prega as escrituras, que exorta os seus crentes, os seus discípulos, exortam aqueles que participam dela, não é garantia de que todos aqueles que estarão lá serão crentes. Infelizmente, nós temos pessoas que estão dentro de igrejas organizadas, fundamentadas nas escrituras e ainda assim nunca mudaram de vida. Ainda assim não demonstram a salvação de Cristo. Não é algo que é necessário, na verdade, não é algo que garante que uma pessoa é crente de verdade, ela está numa igreja organizada, administrativa e doutrinariamente. Não garante. Mas, todavia, contudo, entretanto, todo salvo, todo crente verdadeiro que ama a Jesus, do fundo do seu coração, que quer ter uma vida que resplandeça a face do Senhor Jesus, todo salvo, ele anseia participar de uma igreja assim. Ele deseja estar numa igreja que ele sabe como será o culto, que ele sabe que não será falado meninice no púlpito, que ele sabe que quando ele for exortado, ele vai ser exortado segundo as escrituras. Todo crente verdadeiro, meus irmãos, anseia participar de uma igreja saudável. Uma igreja que não é uma igreja perfeita, porque até o Senhor Jesus vindicar o seu povo, não existirá igreja perfeita. Mas todo crente quer participar de uma igreja saudável. Não é garantia de que todos que estão numa igreja saudável sejam crentes, mas todo crente quer participar. Muitos crentes verdadeiros, meus irmãos, homens salvos, mulheres salvas por Deus, que amam a Cristo do profundo da sua alma, que querem parecer com Cristo, estão morrendo em igrejas falsas. Estão morrendo em igrejas desorganizadas, administrativa e biblicamente. Estão morrendo em igrejas que não têm o seu foco, o seu olho, os seus olhos, o seu caminho direcionado para Jesus Cristo. Muitos crentes, meus irmãos, estão morrendo em igrejas assim, que não caminham em direção ao Senhor Jesus, infelizmente. É interessante que quando a gente vai conversar com alguns irmãos que estão passando por uma dificuldade em relação à igreja, estão alguns crentes verdadeiros, salvos, filhos de Deus, que estão em uma igreja que ele começa a perceber que não é uma igreja bíblica, que não é uma igreja que está organizada conforme as escrituras, e ele começa a duvidar daquela igreja, e alguns às vezes nos procuram
buscando aconselhamento, algo do tipo. É interessante como o coração desses homens e dessas mulheres estão feridos, destruídos, porque muitos deles amam, têm um sentimento muito forte por aquela igreja que ele participa, que ele sabe que não é bíblica, que ele sabe que é desorganizada, mas ele tem um sentimento, um coração naquela igreja. Ele gosta dos irmãos, ele gosta da liderança, ele ama estar ali, mas ele olha e diz, não, mas está tudo errado biblicamente. Está tudo errado doutrinariamente. E quando você conversa com esses irmãos, você percebe a dor do coração deles. E muitas vezes esses irmãos decidem, porque eu acredito que o próprio Espírito direciona essas pessoas a buscar uma igreja mais saudável, uma igreja mais bíblica, passam ali um tempo onde o coração ainda tem muita dúvida, mas pouco tempo, meus irmãos, pouco tempo depois, é incrível como nós percebemos a alegria no sorriso e nos olhos dessas pessoas. Quando elas percebem que estão agora numa igreja bíblica, que vão ser direcionadas pela palavra, ela olha para aquilo ali e diz, meu Deus, como eu demorei, como eu perdi tempo, como eu era para estar aqui há mais tempo. Isso acontece demais, meus irmãos, demais. Porque todo crente anseia participar de uma igreja organizada, doutrinária e biblicamente. Pensando nisso, sabendo disso, da importância da igreja para a vida dos irmãos, Paulo escreve essas cartas para direcionar, para dizer, olha, nós precisamos ser organizados, doutrinária, nós precisamos ser organizados administrativamente, porque isso fortalece os irmãos. E é pensando nesse contexto que Paulo vai escrever as epístolas pastorais e essa parte do texto que nós lemos. No verso 1, Paulo diz assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Como era uma carta que ia ditar a organização da igreja, a organização administrativa e doutrinária da igreja, Paulo tinha que dizer, olha, quem está falando com vocês é um apóstolo. Quem está falando com vocês é quem tem autoridade para organizar a igreja. Eu estou falando porque Jesus Cristo, no caminho de Damasco, me delegou essa autoridade de ser um apóstolo e de escrever algo que seria regra para a igreja do Senhor. A carta foi escrita de Jesus. Foi escrita por um apóstolo de Jesus. A autoridade para organizar a igreja estava com Paulo, pois ele era apóstolo. Estava com Paulo porque vinha de Jesus. Estava com Paulo porque ele estava criando a verdadeira autoridade para ditar os ritos administrativos e doutrinários da igreja. Quem realmente tem autoridade para ditar os ritos da igreja. Ele tinha autoridade para isso porque ele estava escrevendo quem tinha autoridade, que eram as suas escrituras. A autoridade para organizar uma igreja, meus irmãos, é da Bíblia. Quem diz como a igreja deve ser, quem diz como os crentes devem se reunir, é a Escritura. É a palavra do Senhor. É ela quem vai ditar, por ser a palavra de Deus, como deve ser a igreja. Nós podemos ter as melhores características, as melhores estratégias para engrandecer a igreja, para trazer pessoas para a igreja. Se não tiver nas Escrituras, nós devemos rejeitá-las. Porque quem dita é a Bíblia. Quem dita são os apóstolos que escreveram as Escrituras. Muitos pensam, meus irmãos, pensam que a igreja pode ser organizada de qualquer forma. Imaginam uma igreja ideal na mente deles, no coração deles, e começam a organizar a igreja. Não, a igreja deveria ser assim. A igreja deveria fazer dessa forma. A igreja deveria fazer assim. E esquecem de buscar onde realmente tem autoridade para dirigir uma igreja, que é a Bíblia, que são as Escrituras. Muitas igrejas, muitos irmãos pensam que podem organizar a igreja assim. Nós temos, meus irmãos, igrejas organizadas em métodos episcopais, onde o pastor ele é o rei. Ele é a autoridade máxima. Conversando com um irmão esses dias, um casal muito amado esses dias, e ele contando que numa igreja que ele participava, a igreja tinha 2 banheiros. O banheiro das pessoas que congregavam, dos membros, era um banheiro que estava ali só para dizer que estava mesmo. Estava todo bagunçado o banheiro, todo desorganizado. Mas o banheiro do pastor, você podia até dormir dentro. De tão limpo e organizado que era. Por quê? Porque ele é o rei dali. Mas a Bíblia nunca diz que é assim. A Bíblia nunca fundamentou uma igreja centrada em torno de um homem. Na verdade, ela organizou uma igreja centrada em torno de um homem. Mas esse homem morreu na cruz há 2000 anos atrás, para nos dar vida. É em torno dele que nós nos organizamos. Em torno de Cristo. Não em torno de uma autoridade, de alguém que tem uma autoridade que é diferente dos crentes da igreja. De forma nenhuma. A igreja não se organiza assim. São igrejas onde o pastor, o episcopo, ele é um rei. Outras igrejas são igrejas empresariais. Você entra na igreja, você percebe, consegue ver como ela está sendo organizada em torno de um pensamento empresarial.
Existem lá o pastor sênior, que é como se fosse o presidente da igreja, os pastores auxiliares, que são os gerentes da igreja. Quando você olha tudo aquilo ali, é uma empresa. Nós não vemos Cristo. Nós não vemos a igreja que o Senhor Jesus organizou. Fazem isso, meus irmãos, porque eles têm uma ideia do pragmatismo. Vamos fazer assim, vamos pintar a parede de preto, vamos botar aqui uma atmosfera de culto para os irmãos, é uma palavra que eles usam muito, atmosfera de culto para os irmãos, para que eles gostem de estar aqui e a gente atrair pessoas. Isso é pragmatismo. O culto, ele gira em torno de Deus. O culto, ele gira em torno do sacrifício de Cristo, que nos trouxe vida. Não importa se vai trazer pessoas para cá, o foco não é trazer pessoas, é também, claro, pessoas sejam salvas, conheçam a Cristo, claro, mas o foco do culto, o foco da igreja é adorar a Deus, é glorificar a Deus. E as pessoas fazem essa organização porque pensam em trazer métodos que trazem pessoas para a igreja. E esses métodos, muitas vezes, não estão na Bíblia. A autoridade para ditar a igreja é de Cristo, é dos apóstolos, é da Bíblia, é ela quem diz como deve ser as Escrituras. No verso 2, Paulo continua: a Timóteo, verdadeiro filho na fé, que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com vocês. É uma carta autoritativa, mas é também uma carta pessoal. É uma carta que ele está escrevendo para uma pessoa que ele ama muito, que ele chega a chamar de filho na fé. Paulo tem um amor muito grande por Timóteo, é o filho dele na fé. Ele amava Timóteo como este filho que caminha com ele, que obedece a ele, que está debaixo da autoridade dele, porque a autoridade dele é a autoridade de Cristo. Ele tinha ajudado a discipular Timóteo, então era alguém em que ele amava demais. Ele disse, olha, a Timóteo, verdadeiro filho na fé. Ele olha e tem muito prazer, alegria, quando ele vê a vida de Timóteo. E é uma coisa, meus irmãos, que traz muita alegria ao coração de todo crente. Quando a gente vê os nossos filhos crescendo na fé. Mesmo os de sangue, todo pai, toda mãe, crente, cristão, anseia, deseja em ver os seus filhos crescendo no caminho do Senhor, crescendo, resplandecendo a face de Cristo. Todo pai, toda mãe quer, ensina, deseja isso, crente, cristão. Mas é uma alegria também muito grande quando nós vemos os nossos filhos na fé, aquelas pessoas que nós ajudamos a apresentar a Cristo, nós ajudamos a discipular, nós ajudamos a conhecer o Senhor Jesus. Quando nós olhamos para essas pessoas e vemos ela crescendo na fé, isso traz muita alegria ao nosso coração. Muitas pessoas, meus irmãos, estão estagnadas na fé cristã. Crentes antigos, geralmente são crentes com muito tempo de igreja, que estão vindo para o culto de uma forma rotineira. Não tem mais aquele prazer, o coração não queima mais por amor a Cristo. Não estou dizendo que não é crente, mas não tem mais aquele primeiro amor que Jesus vai falar lá em Apocalipse. Aquele primeiro amor, ele esfriou. Muitas pessoas estão vivendo o marasmo cristão. Você quer sair desse marasmo cristão, meu irmão? Discipule, evangelize, acompanhe um novo convertido nas suas dúvidas, nas suas dores, nas suas angústias. Comece a apresentar aquele Cristo que você amou há tanto tempo, amava desesperadamente, que agora deu uma esfriada. Comece a tentar apresentar aquele Cristo que você amou no início a uma pessoa. Meu irmão, isso nos empurra na caminhada cristã. Isso nos tira dessa estagnação que muitos de nós estamos vivendo no corpo de Cristo. Discipule, evangelize, convide para a igreja. Se esforce para que Cristo seja conhecido por outras pessoas e acompanhe alguém que acabou de conhecer a Jesus. Isso nos tira desse marasmo, dessa estagnação que é perniciosa para a nossa vida. Que é perniciosa para a nossa vida. Estarmos mornos na fé cristã. E Paulo roga por graça, misericórdia e paz para Timóteo. Ele sabia da dificuldade que Timóteo passaria. Ele sabia como seria difícil para ele organizar a igreja doutrinária e administrativamente. Ele sabia. Por quê? Porque Timóteo ia ter que confrontar a liderança. Ia ter que confrontar pessoas que têm respaldo no corpo de Cristo. E é muito difícil, meus irmãos, você encontrar uma liderança que, às vezes, durante muito tempo caminhou conforme as Escrituras, caminhou conforme a Bíblia, e que agora está começando a desencaminhar. É extremamente difícil combater esse tipo de doutrina. Por isso que Paulo roga por graça,
misericórdia e paz. Geralmente, Paulo só usa graça e paz ou graça e misericórdia. Ele usa os três para Timóteo. E é interessante que Eusébio, um historiador da igreja, conta que Timóteo foi morto exatamente nessa igreja, na igreja de Éfeso. Não foi morto pelos cristãos, pelos crentes. O evangelho começou a se difundir naquela cidade. Existia um templo da deusa Diana lá que tinha muito poder, tinha muita força, era muito rico financeiramente. E quando as pessoas viram, esses seguidores de Diana começaram a ver que estavam perdendo o seu poder, foram matar Timóteo. Ele foi apedrejado até a morte nessa cidade. Talvez o Espírito já estava preparando o coração de Timóteo. Que você tenha paz, graça e misericórdia. Que a sua vida aí não será fácil. Porque organizar uma igreja, segundo as Escrituras, não é fácil. Incomoda muita gente. Principalmente o inferno. Uma igreja fundamentada nas Escrituras é uma igreja que é conhecida pelo inferno. É uma igreja que os demônios chegam e dizem, olha, Paulo, eu sei quem é. Paulo eu conheço. Paulo afeta os meus propósitos. Uma igreja desorganizada é a outra. Mas vocês, quem são? Vocês eu não conheço, não. Uma igreja que não tem um fundamento nas Escrituras é uma igreja que ataca e preocupa o inferno. E é por isso que Paulo diz, graça, paz e misericórdia. Feito esses dois primeiros versos iniciais, onde ele vai se apresentar e entregar e mostrar o seu amor por Timóteo, ele começa a demonstrar o que é que Timóteo precisa fazer. Ele vai advertir contra as falsas doutrinas. Ele diz assim, quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, pedi a você, no verso 3, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso, para admoestar certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. O objetivo daquele delegado apostólico é estar em Éfeso para organizar doutrinariamente a igreja. Ele diz, olha, você tem uma missão. A missão é essa. Organize. Os irmãos precisam dessa organização. Os irmãos precisam de uma igreja que esteja fundamentada nas Escrituras. Algumas pessoas estavam começando a ensinar outras doutrinas naquela igreja. É provável que os líderes dessa seita que estava direcionando a igreja de uma forma errada, Paulo cita lá no verso 20, ele diz assim, entre esses estão Himeneu e Alexandre, aos quais entreguei a Satanás, para serem castigados, a fim de que aprendam a não blasfemar. Ele diz, olha, Alexandre e Himeneu, provavelmente, nós não temos certeza que era assim, provavelmente eram os líderes que estavam dissimulando, demonstrando aquelas falsas doutrinas. Ele diz, esses aí eu entreguei foi para Satanás. E eu não entreguei só para entregar, não. Eu entreguei foi para Satanás castigasse. Porque, meu irmão, mexer com a igreja de Cristo é perigoso. Mexer com a igreja de Cristo é pesado. Por isso que Paulo entrega a Satanás. Nada é mais nocivo, meu irmão, para a igreja de Cristo do que falsas doutrinas, do que falsos líderes. Líderes que deveriam ter sido entregues a Satanás e estão nos púlpitos da igreja. Líderes que deveriam ter sido entregues a Satanás para que ele castigasse e estão direcionando, doutrinando, discipulando outros crentes. Nada é mais nocivo para a igreja do que isso. E esses líderes, meus irmãos, esses homens falsos, eles parecem crentes. Nós temos que ter muito cuidado. Jesus diz, conhecerei as árvores pelos frutos. A pessoa parece crente, ela se veste como crente, ela fala que nem crente. Muitas vezes na igreja tem uma voz mansa, fala mansa, aquele irmão ali é cheio do Espírito Santo. Muitas vezes esses homens, eles parecem crentes, mas eles são lobos em peles de cordeiros. Eles deveriam estar nas mãos de Satanás. Eles deveriam ter sido entregues a Satanás. Eles são enviados deste que quer destruir a igreja. Cuidado, meus irmãos. Cuidado com quem a gente está ouvindo. Quem vocês dão ouvido, com quem eu estou ouvindo. Cuidado. Existem muitos lobos em peles de cordeiro. A voz mansa, a fala mansa, ensinando coisas que nos afastam do Senhor Jesus, que é o que importa para nossas vidas. Ensinando coisas que nos afastam da doutrina de Cristo, que é o que importa para as nossas vidas. Sabe qual é o problema disso? Por que isso acontece? Porque, infelizmente, muitos crentes vivem em busca de algo novo. Uma nova doutrina, querem buscar uma nova revelação, uma nova profecia,
querem buscar coisas novas para suas vidas. Por conta disso, esses homens têm tanta facilidade em desencaminhar a igreja. Meus irmãos, a Bíblia está sendo estudada há 2000 anos. Geralmente o que é novo é heresia. Muita gente já falou, muitas pessoas com a capacidade intelectual tremenda já estudaram as Escrituras, já falaram sobre as Escrituras. Geralmente o que é novo é heresia. Cuidado! É por isso que é tão importante os membros da igreja participar de escola bíblica, de estudo, de culto de doutrina. Por quê? Porque isso vai nos fortalecer. Isso vai treinar os nossos ouvidos quando um lobo começar a querer parecer com cordeiro, nós dizemos, mas esse é lobo, esse não é cordeiro. Esse é lobo. Ele está tentando me matar, não me salvar. Por isso que é importante nós estarmos conhecendo as Escrituras, participando da doutrina. Porque Satanás tem os seus mestres. Satanás tem os seus líderes dentro da igreja. Cuidado. Paulo vai dizer na primeira parte do verso 4, qual é a roupagem dessas falsas doutrinas. Ele diz assim: nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Os judeus daquela época, eles tinham a ideia de contar fábulas. Eles iam contar a história de Moisés e eles criavam um monte de mito para embelezar algo que já era tão belo, a história de Moisés. Iam contar a história de Abraão e eles criavam histórias para embelezar a história de Abraão, para embelezar algo que já era tão belo. Muitas vezes contavam histórias pessoais e conectavam a história de Moisés, contavam histórias pessoais e conectavam a história de Abraão. Eles gostavam de fábulas. Graças a Deus que isso não acontece hoje, né? Graças a Deus que hoje à noite, agora pela manhã, nas igrejas do Brasil, todas as pessoas que subirão no púlpito estarão pregando a Bíblia. Ninguém vai contar a historinha da sua vida, ninguém vai fazer piada em púlpito. Graças a Deus, Deus é bom conosco. Não é assim, meus irmãos? Infelizmente, muitos do que subirão em púlpitos hoje estarão contando piada, estarão falando sobre as suas vidas, estarão criando histórias que agradam aos ouvidos dos homens. Muitos, em muitos púlpitos, estarão assim hoje. Assim como esses homens faziam. E Paulo diz, olha, não se ocupem com essas fábulas, com essas genealogias sem fim. Judeu, até hoje, gosta muito de genealogia, de puxar as histórias da sua família. Então, eles passavam horas e horas debatendo a sua genealogia. Esse foi avô desse, que foi pai desse, que foi filho desse. E criavam uma história em torno disso. Se perdiam em discussões inúteis, genealogias sem fim. E Paulo vai dizer, olha, e vocês estão começando a imitar essas práticas. Ele diz lá no verso 6, algumas pessoas se desviaram destas coisas e se perderam em discussões inúteis. Paulo diz, olha, essas historinhas que vocês estão contando, essas piadinhas que vocês contam em público, é inútil. Não tem valor nenhum, não tem poder nenhum, porque o poder de Deus está nas Escrituras, na Bíblia, em expor a palavra da forma que ela está lá, sem invenção humana. Isso é inútil. Em todas as épocas da igreja aconteceu esse tipo de coisa, meus irmãos. Todas as épocas. Agora, no início, quando Paulo está escrevendo essa carta, século IV, século V, e se nós formos puxar, em toda a história da igreja, todos os anos da igreja aconteceu esse tipo de coisa. Pessoas que se perdem em debates inúteis, em histórias inúteis, que têm o poder de ser ferramenta de Deus para apresentar Jesus Cristo e entregam esse poder na mão de Satanás. E vão falar sobre suas vidas, vão contar piada, vão fazer anedota no púlpito. Todo o tempo da igreja, isso aconteceu. Hoje, quando você vai escutar alguns vídeos no YouTube, você vê pessoas com a cabeça desse tamanho. Conhecimento profundo, mas o coração é bem pequenininho. Pessoas falando sobre pré-milenismo, pós-milenismo, amilenismo, sobre escatologia, sobre um bocado de coisa da teologia, que é importante conhecermos, mas que se perdem nessas coisas e esquecem o essencial: amar e ser amado por Cristo. Essas coisas da teologia, esses debates intermináveis, eles têm uma função: nos fazer amar a Cristo, conhecer mais a Deus, e conhecendo mais a Deus, amarmos mais a Deus. Pessoas querem falar esses debates intermináveis porque elas querem parecer como pessoas inteligentes, com a cabeça desse tamanho, mas o coração
bem pequenininho. Claro que eu não estou aqui condenando a teologia, eu estudo teologia, claro que eu não estou fazendo isso. O que eu estou condenando aqui é a teologia, o estudo pelo estudo, a palavra pela palavra. Teologia deve nos fazer nos aproximar de Deus, nos fazer conhecer mais ao Senhor. No verso 7, Paulo vai dizer qual é o objetivo desses homens. Pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, porém, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais falam com tanta ousadia. Qual era o objetivo desses homens? Eles queriam ser reconhecidos como autoridades, como homens inteligentes, sábios, cultos. Esse era o objetivo, mas Paulo diz, olha, eles não sabem nem do que estão falando. Eles não conhecem esse assunto que eles acham que conhecem tanto. O que é que Paulo faz aqui? Chama esses homens de ignorantes. Eles são ignorantes no que eles pensam que são inteligentes. Eles são ignorantes no que eles pensam que são sábios. Não há algo mais pesado para alguém que quer ser inteligente, quer ser sábio, que quer ser reconhecido como alguém, como uma autoridade naquele assunto, do que você chamar ela de ignorante. E é isso que Paulo faz. Eles nem sabem os assuntos, nem aquilo por qual estão falando com tamanha ousadia. Eles querem ser doutor nas Escrituras, mas eles são ignorantes. Eles não conhecem o que realmente a Escritura deveria ser. O desejo de ser doutor nas Escrituras, de conhecer teologia, ele não é ruim por si só. Nós devemos estudar, conhecer, querer sermos inteligentes na palavra do Senhor. Isso é importante. Nós devemos fazer isso. Mas o problema é o nosso coração. O problema é que nós somos orgulhosos. Nós somos vaidosos. E Paulo diz, olha, a intenção desses homens é isso. Ser reconhecido como pessoas inteligentes. E é o grande perigo de ser um profundo conhecedor das Escrituras. A vaidade, o orgulho. Dizer, olha, eu sou diferente de outros. Olha, eu conheço mais do que os outros. Eu fico doente, meus irmãos, quando eu vejo, às vezes, pessoas que têm uma capacidade de entender a palavra, de entender as Escrituras, de falar sobre a Bíblia, uma capacidade muito grande, aí trata o irmãozinho que não tem de uma forma menor, como se ele fosse superior por ele conhecesse, pelo fato dele conhecer as Escrituras. Eu fico doente quando eu escuto isso. Na verdade, eu tenho até um certo preconceito. Quando eu vejo uma pessoa muito inteligente diminuindo os outros, eu já penso que não é nem crente. Isso aí é só orgulho, isso é só vaidade no coração. Ele só quer ser diferente dos outros. Ele só quer ser reconhecido como alguém inteligente. E Paulo diz, olha, é o que esses homens querem fazer. Fortalecer o seu orgulho, a sua vaidade. Serem reconhecidos por vocês como pessoas inteligentes. Mas cuidado, eles são ignorantes. Eles não sabem do que estão falando. Depois de advertir sobre as falsas doutrinas, Paulo vai demonstrar as consequências dessas falsas doutrinas no corpo de Cristo. Ele vai dizer na segunda parte do verso 4. Ele diz assim, essas coisas mais promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ele diz, essas coisas que esses homens estão pregando, elas mais promovem discussões. Isso é infrutífero. Isso não causa nenhum serviço de Deus na fé. Isso que eles estão falando não é capaz de gerar a fé verdadeira. Não é capaz de gerar a fé que realmente frutifica. Eles são ignorantes nos caminhos do Senhor. A única fé verdadeira, ela é criada no coração do crente através da Bíblia, da Escritura. Você pode buscar todas as revelações, todo o conhecimento deste mundo. Se a sua fé não estiver fundamentada na Bíblia, ela não é uma fé verdadeira. Ela é uma fé falsa. Ela é uma fé que ela não tem sustentação. Romanos 10, 17 diz, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A fé vem por onde? Pelo ouvir a palavra de Deus. Não essas discussões inúteis, não fábulas, não piadinhas em púlpito, não historinhas em púlpito. A palavra de Deus, como ela é ela quem tem o poder de rasgar a alma de uma pessoa, de rasgar o coração de uma pessoa e de apresentar a Cristo. É a Bíblia, são as Escrituras, que apontam para Cristo, que rasga o nosso coração e cria em nós esta fé verdadeira.
Nós temos uma responsabilidade como igreja, meu irmão. Discernir essa fé verdadeira. Discernir quando alguém está ensinando algo que não vem nas Escrituras. Porque isso causa consequências no nosso coração, nos afastam dos caminhos de Deus. Sempre que nós ouvirmos uma pregação, um sermão, um ensino, um direcionamento, nós devemos perguntar: isso aí é bíblico? Isso vai gerar fruto no meu coração? Ou isso é só discussão sem fim? Discussão sem objetivo. Palavra por palavra. Isso está gerando, isso está queimando no meu coração. É incrível, meu irmão, é lindo. Eu não sou muito chorão, quem me conhece sabe que eu sou muito duro, que eu não choro, né? Misericórdia. Meus irmãos, eu sou muito emotivo demais, mas não tem uma lágrima mais feliz que corre do meu rosto quando eu estou aí, sentado, escutando a palavra, e aquela palavra bate no meu coração como uma bomba, e eu começo a me derramar. Não tem coisa mais maravilhosa do que você chorar, se emocionar, escutando a palavra do Senhor. É bom se emocionar nos louvores, é necessário. Claro, as nossas emoções falam alto, nosso sentimento fala alto, mas particularmente, quando eu estou escutando a palavra, e aquela palavra me faz me emocionar, chorar, eu fico morrendo de vergonha, que eu acho que os irmãos olham para mim, vixe, o irmãozinho ali está cheio de problema. Não quer não, irmão, é só emoção mesmo pela palavra, viu? É a coisa mais maravilhosa do mundo, quando eu choro escutando a palavra, porque é ela quem queima o nosso coração. É ela quem é capaz de gerar a fé verdadeira. E Paulo adverte contra as falsas doutrinas, mostra as consequências. Falsa doutrina não gera fé, não gera amor por Cristo, mostra as consequências. E no verso 5, ele vai começar a demonstrar o fruto da verdadeira doutrina. Ele diz: o objetivo desta admoestação é o amor. O objetivo desta admoestação é o amor. O objetivo, Timóteo, de você pregar a palavra com firmeza, pregar a palavra como ela é você gerar no coração daquela igreja o amor verdadeiro, o sentimento verdadeiro de amor. Todo ensino cristão precisa gerar no nosso coração amor verdadeiro. Os ensinos falsos, eles não têm essa capacidade. O ensino verdadeiro, ele fundamenta a nossa fé em amor. Quando a palavra afeta os nossos sentimentos, as nossas emoções, o nosso intelecto, ela afeta em amor. Ela gera no nosso coração amor. O ensino bíblico, ele tem essa necessidade, na verdade, essa capacidade de nos fazer amar mais a Deus e as pessoas. Mestre, qual o maior dos mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei, todos os profetas estão contidos nestes dois mandamentos. Toda a Escritura precisa fortalecer o amor no nosso coração, por Deus e pelas pessoas, por Deus e pelos irmãos. É isso que a exposição da palavra fiel gera no nosso coração. Não importa se eu sou inteligente, se eu conheço teologia, se eu tenho uma boa oratória, se eu não estiver sendo firmado na palavra, fundamentado na palavra, eu não sou capaz de gerar nada. Charles Spurgeon, quando ia pregar, o grande príncipe dos pregadores, tinham 5 degraus até ele chegar no púlpito. Ele subia um degrau e dizia: eu creio no Espírito Santo. Subia mais um degrau e dizia: eu creio no Espírito Santo. Mais um, e ele ia, degrau por degrau. Quando chegava no púlpito, colocava as mãos no púlpito e dizia: eu creio no Espírito Santo. Era sempre a primeira frase dele. O homem, talvez um dos maiores conhecedores de teologia da história da igreja. Mas ele se baseava no Espírito Santo, porque ele sabia que as Escrituras, com o Espírito Santo, ela tem poder para transformar vidas. Ele sustentava a sua fé no Espírito Santo, através das Escrituras. Eu creio no Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele é demonstrado através da Bíblia. Não é a minha inteligência, a minha eloquência. 1 Coríntios 13, 1-3, diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua
todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, isso nada me adiantará. Eu posso ser o maior conhecedor do mundo, se eu não tiver o amor fundamentado pelas Escrituras, isso nada me adiantará. É o amor sustentado pela Bíblia. Eu posso conhecer todas as histórias da Bíblia, todos os fenômenos da Bíblia, posso perguntar, posso saber os nomes bíblicos de cor e salteado, todos eles, se eu não tiver amor fundamentado pelas Escrituras, isso nada me adiantará. É o amor, que é o teste verdadeiro para a ortodoxia, para quem realmente conhece a Bíblia. Quer conhecer alguém, um líder, um ensino, um mestre de verdade, olhe para a teologia dele, para o conhecimento das Escrituras dele e olhe para o fruto na vida dele, para o amor que ele tem por Deus e pelo povo de Deus. É esse é o teste. Paulo, sabendo que nós não conhecemos o verdadeiro amor, nós temos uma dificuldade de entender o verdadeiro amor, ele começa a descrever esse amor. É como se ele estivesse dizendo assim, peraí, calma. O amor que eu estou falando não é isso que vocês pensam, não é esse sentimento, não é esse queimar no coração, não é isso. É isso também, mas não é só isso. Ele vai dizer, na continuação do verso 5, que o amor verdadeiro é um amor que procede de um coração puro. Ele diz, o objetivo desta admoestação é o amor que procede de um coração puro. De um coração puro. A Bíblia fala sobre coração, ela não fala só do nosso órgão. Ela fala de todo o nosso ser, quem nós somos de verdade. Tudo que nós pensamos, tudo que nós falamos, é a nossa essência. Ele diz, o objetivo desta admoestação é afetar a essência de vocês. É afetar a essência do corpo de Cristo. A verdadeira doutrina muda o coração humano, meu irmão. Transforma o homem, transforma a mulher, muda quem nós somos. Nos purifica, nos ensina a amar mais a Deus e amar mais a Cristo. Quando um pecador é atraído por Cristo, quando o pecador escuta a voz do bom pastor, quando o pecador escuta onde realmente tem vida, que é nos braços do nosso Senhor, o coração dele é absolutamente transformado. É absolutamente, completamente transformado, mudado. E o amor aqui não é só um sentimento, é quem você é por completo. É um coração que é totalmente transformado por Cristo, que parece com Cristo, que resplandece a Cristo. É isso que ele diz. Olha, Timóteo, continua na sã doutrina, porque a sã doutrina é capaz de fazer isso no coração do povo de Deus, transformar corações, transformar quem nós somos. Esse é o objetivo da sã doutrina, da organização da igreja. Amar mais a Deus, amar mais a Cristo, amar mais as pessoas e transformar o nosso coração. Nos dá um coração puro. Nós temos que estar atentos, meus irmãos, à condição do nosso coração. Nós temos que fazer esse mergulhar dentro de nós mesmos para entendermos o nosso coração. Meu coração está purificado, não santo, não santificado, não perfeito, mas está sendo purificado dia após dia por Cristo. Essa doutrina, essa palavra que eu escuto, ela me impacta ao ponto do meu coração ser mudado completamente por Cristo, purificado por Cristo. A gente deve mergulhar dentro de nós, perguntar os interesses, as motivações do nosso coração. Qual é a motivação do meu coração? Para onde o meu coração me leva? A gente tem que buscar todos os dias essa purificação, meus irmãos. Todo dia é você acordar e saber, meu Deus, eu sou um miserável pecador. Quem me libertará de mim? Aí o apóstolo Paulo vai dizer, graças a Deus, por Cristo Jesus, Ele é capaz de me purificar. Ele é capaz de me libertar de mim mesmo. Você permite, meu irmão, que a palavra de Deus molde quem você é? Às vezes nós estamos na igreja e é falado algo que a gente sabe que nós estamos errados. Sabe que nós deveríamos mudar. Sabe que não é correto nós dizermos amar a Cristo e viver daquele jeito. Às vezes o irmão sobe no púlpito, o pastor, o mestre, alguém que estiver pregando, sobe no púlpito e fala algo que você sabe que está errado, que eu sei que estou errado. Mas será que eu permito aquela palavra me moldar? Ou eu
tampo os meus ouvidos. Finjo que não ouvi. Finjo que não preciso ser purificado. Paulo continua. Além de proceder de um coração puro, o amor que procede de uma boa consciência. O objetivo desta admoestação é o amor que procede de um coração puro e de uma boa consciência. A verdadeira doutrina, além de mudar o nosso ser, ela transforma a nossa consciência. A consciência é a intuição moral do homem. É quando a mulher olha para uma situação e ela discerne. E ele discerne se aquilo está certo ou errado. Se aquilo glorifica ou não a Deus. Isso é a consciência pura. A verdadeira doutrina direciona a nossa consciência. Transforma a nossa consciência. Nos dá essa capacidade de discernir sobre o certo e o errado. Não conforme o homem, mas conforme Deus. Segundo a vontade do Senhor. A consciência nos faz perceber o pecado em nossa vida. É ela que, quando nós estamos pecando, nos acusa. É como se o Espírito Santo chegasse para a gente e dissesse: de novo, meu irmão, você vai por esse caminho, você sabe que está errado, mas vai continuar seguindo este caminho. É essa consciência purificada. Tenho certeza que todos nós que aqui estamos já passamos por isso. Fazendo uma situação, pensando algo, respondendo algo, falando algo que a gente sabe que está errado. E na mesma hora a consciência nos acusa. De novo, meu irmão, você não deveria ser mais assim. Quando Cristo regenera o nosso coração, Ele transforma a nossa consciência. Transforma quem nós somos. É essa consciência de pecado que transforma um homem. Que o homem que é um péssimo marido, que é um péssimo pai, o homem que é um péssimo funcionário ou um péssimo patrão, quando essa consciência ela é impactada por Cristo, este homem que era péssimo muda. Ele passa a amar mais a sua esposa, ele passa a cuidar mais dos seus filhos, ele passa a ser um melhor funcionário, um melhor patrão, porque a consciência dele foi transformada. Meus irmãos, só falta morrer do coração quando eu vejo pessoas, às vezes crentes, 1000 anos de igreja, décadas de igreja, que ainda tratam mal suas esposas, ainda destratam suas esposas. Cadê a consciência de Cristo? Cadê o Espírito Santo te acusando, meu irmão, que você está fazendo mal à sua esposa? Cadê o Espírito Santo te acusando, demonstrando que você não está sendo um bom pai? A consciência, ela é transformada por Cristo, é ela quem transforma uma mulher. Ela quem faz uma mulher rixosa se tornar uma mulher mansa. Ela quem faz uma mulher que todos os dias reclama de tudo do seu marido ser alguém que impulsiona o seu marido. É a consciência de Cristo no nosso coração que faz uma mulher ser uma boa mãe, que faz uma mulher ser uma boa esposa, que faz uma mulher ser uma boa funcionária, ser uma boa patroa. Essa consciência nos acusa. É a consciência de Cristo que transforma os nossos filhos. Muitos pais pensam em dar a melhor educação do mundo. E, é claro, nós queremos isso para os nossos filhos. Muitos pais tentam em dar a melhor educação moral do mundo. Nós queremos isso para os nossos filhos. Mas nós podemos dar a melhor educação deste mundo, a melhor educação moral deste mundo, e ainda assim o filho não ser o que nós queremos que ele seja. Porque os nossos filhos não necessitam primariamente dessas coisas. Eles necessitam de Cristo. É Cristo que nós temos que apresentar para os nossos filhos. Eles têm que amar Jesus. Porque se eles amarem Jesus, eles vão buscar se parecer com Jesus e eles serão boas pessoas, como nós tanto desejamos. Nós fazemos de tudo, nos desgastamos para ensinar as coisas deste mundo para Cristo, para os filhos, e esquecemos de apresentar quem realmente importa, Jesus Cristo. É Ele quem vai moldar o seu filho. É Ele quem vai transformar a sua filha numa mulher de Deus. É Jesus. Não são as suas educações morais. Não estou dizendo que nós não devemos fazer isso. É claro que nós devemos fazer isso. Mas o nosso foco principal é dizer: meu filho, está aqui o Jesus que eu amo. Meu filho, ame esse Jesus. Você precisa desse Jesus. Mas para ensinar alguém a amar Jesus, nós temos que amá-lo. Para o meu filho amar a Jesus, ele tem que ver o meu amor por Jesus. Ele tem que escutar o meu amor por Jesus. Ele precisa seguir, acompanhar, imitar o meu amor por Jesus. Você não é capaz de ensinar ninguém a amar Jesus se você não ama Jesus.
Você não é capaz de ensinar ninguém a caminhar segundo o coração de Deus se eu não caminho no coração de Deus. É impossível, meus irmãos. Eu preciso amar Jesus de verdade, parecer com Jesus de verdade, para que o meu filho, para que a minha filha amem esse Jesus. Caminhe segundo esse Jesus. E Paulo continua: o objetivo desta admoestação é o amor que procede do coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. O amor que procede de uma fé sem hipocrisia. Quando o homem é regenerado por Cristo, ele passa a demonstrar esta fé sem hipocrisia. Ele não é o hipócrita da fé. Ele começa a demonstrar que ele realmente ama a Jesus. A verdadeira doutrina causa em nós esta fé sem hipocrisia, sem máscara, sem engano, uma fé verdadeira. Uma fé que os meus filhos, olham e dizem assim: o meu pai, a minha mãe, amam a Jesus de verdade. Não só o meu pai e a minha mãe da igreja, mas o meu pai e a minha mãe da minha casa. O meu pai e a minha mãe dos meus passeios. Esses homens, essas mulheres, amam de verdade a Jesus Cristo. Eles amam a Jesus Cristo onde eles estiverem, em todos os lugares, não só na igreja. Eles não só levantam as mãos na igreja, louvam, adoram, tem cheiro de crente na igreja, se parece com um crente na igreja, fala que nem crente na igreja e em casa são os demônios. Não. É uma fé sem hipocrisia. Nós podemos enganar todo mundo. Eu posso enganar todos vocês. É fácil para mim enganar todos vocês. Difícil para mim é enganar a minha esposa. É enganar os meus filhos. Porque eles me conhecem de verdade. Eles sabem quem eu sou. Eles olham para mim e dizem, são capazes de dizer que a minha fé não é uma fé hipócrita. Porque eles acordam, dormem, comem, passeiam comigo. São eles quem diz que esse Cristo realmente lhe salvou. Por isso que é difícil, na verdade, por isso que é impossível ensinar alguém a amar a Cristo se você de verdade não ama. É impossível você ter uma fé hipócrita e demonstrar o Jesus que lhe salvou. E Paulo vai dizer que o objetivo desta admoestação é gerar um amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. É disso que os crentes precisam. De uma doutrina que aponte para Cristo, para que eles se pareçam e vivam como Cristo. Paulo vai dizer: Timóteo, fica aí. Organize essa igreja para que eles conheçam a Cristo. É esse tipo de igreja que nós precisamos, meus irmãos. Uma igreja que nos faz crescer nos caminhos do Senhor. Criar no nosso coração essa pureza, na nossa consciência, essa pureza, na nossa fé, essa fé sem hipocrisia. Já estou indo para a conclusão, meus irmãos. O desejo de Paulo é nos advertir contra as consequências das falsas doutrinas. Piada, história, anedota, história de vida, não muda ninguém. Não é capaz de causar isso que Paulo está dizendo. Mas a Bíblia, sendo pregada fielmente, com tremor, ela impacta o coração dos crentes. Ela impacta o meu e o seu coração. Ela fortalece o nosso amor por Jesus. Ela fortalece o nosso caminhar com Deus. A gente precisa ter, meus irmãos, desejar, ansiar, guardar, proteger a nossa igreja. É papel nosso. Papel meu, papel seu. Proteger a igreja das falsas doutrinas. Somos nós que nós não devemos aceitar sendo pregar nada de falsa doutrina nos nossos púlpitos. É nossa, responsabilidade nossa. Graças a Deus que a nossa igreja está sendo fiel às Escrituras. Mas se em algum momento, eu creio que isso não vai acontecer, a igreja começar a desencaminhar, é responsabilidade minha e sua nos levantar contra isso. Porque eu e você precisamos da boa doutrina, que fortalece o amor no nosso coração. Meus irmãos, se ao pensar sobre tudo isso, se ao refletir sobre tudo isso, ao pensar na sua vida, ao refletir na sua vida, você estiver pensando assim: meu Deus, estou tão distante disso. Meu Deus, eu queria que esse teu amor me inundasse.
para eu ser conforme a tua palavra, para eu ser conforme a tua vontade. Você pensar nisso, refletir sobre isso e imaginar, meu Deus, eu queria tanto ser assim. Eu queria tanto parecer como tu quer que eu pareça. Te amar como o Senhor deseja que eu te ame. Se você pensou nisso, clame a Deus, meus irmãos. Clame a Deus, busque a Deus de todo o seu coração. Ele é capaz, ele diz, eu vou me apresentar a todos aqueles que me buscarem. Busque a Deus, Senhor, purifica o meu coração. Senhor, purifica a minha consciência. Senhor, me dá uma fé verdadeira, sem hipocrisia. Me faz te adorar e te amar em todos os cantos da minha vida. Busque, clame a Deus. Faça o que tem em Jeremias 29, 12 e 13. Então, vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão. Vocês me procurarão e me acharão. Quando? Quando me procurarem de todo o coração. Procure a Deus de todo o coração. Nós não estamos falando, não estou falando aqui sobre perfeição. Não estou falando sobre perfeição. Você vai pecar. Eu vou pecar. Você vai desagradar a Deus. Eu vou desagradar a Deus. Infelizmente, até a vinda do Senhor Jesus, nós seremos assim. Mas o crente verdadeiro, ele se ajoelha todos os dias à noite e diz, Senhor, me faz eu parecer mais contigo, meu Deus. Me faz eu parecer mais com o teu filho Jesus. Purifica o meu coração. Purifica quem eu sou. Me faz dar fruto que gere arrependimento. Esse é o crente verdadeiro. Vocês me buscarão. Vocês clamarão. E eu me deixarei ser achado por vocês. É Ele quem vai purificar o seu coração e o meu coração. É Ele quem vai me dar uma fé verdadeira, sem hipocrisia. É Ele, através da fidelidade da sua palavra, que vai gerar esse fogo que queima no nosso ser. Esse fogo que nos faz amar a Deus, que nos faz querer parecer com Jesus, mesmo e apesar de nós. É Ele. Meu irmão, que nós saímos daqui comprometidos, como igreja, a proteger a sã doutrina e rejeitar as falsas. E, principalmente, a viver uma fé que verdadeiramente demonstre a transformação dos nossos corações, mentes e vida. Uma fé sem hipocrisia. Essa igreja, todos nós, saiamos daqui decidido a Deus me dá essa fé sem hipocrisia. Todos nós que aqui estamos. Talvez 150 pessoas, talvez não mais do que isso. Saíssemos daqui clamando a Deus, Deus, eu quero esta fé sem hipocrisia. Me dá essa fé sem hipocrisia, me dá esse coração puro. Meus irmãos, o impacto que nós causaríamos nessa sociedade perdida seria tremendo, seria enorme, se nós como igreja saíssemos daqui com essa decisão. O impacto que você, marido, causaria na sua família seria um impacto que ecoaria pela eternidade. Seus netos, que talvez nem nasceram ainda, seriam tocados, impactados pela sua vida, se você saísse daqui decidido a amar a Deus de verdade. Se você saísse daqui decidida a amar a Deus de verdade, seus netos seriam impactados. Seus filhos, você como esposa, transformaria o seu lar. Seu lar pode estar destruído, pode não ter paz, mas se você, não seu marido, não seus filhos, se você, mulher, se você, esposa, saísse daqui decidida a amar a Deus de todo o seu coração, com todas as suas forças, e ter essa fé sem hipocrisia, eu tenho certeza que daqui a pouco tempo a sua casa seria transformada. Porque a mulher sábia edifica o seu lar. E a sabedoria, ela vem de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe.